na sua criação, que ele cria tudo perfeito, e ele criou esses dois órgãos, é um espelho do outro aqui, né? Que são chamados de gânglios basais e que são responsáveis por várias questões na parte emocional, de afeições principalmente, e com relação aos hábitos, seja hábitos nocivos ou seja hábitos prejudiciais, né? Ou seja hábitos bons, hábitos que nos ajudam. Os hábitos em si não precisam ser só nocivos, né? E eles são os responsáveis, né, pelas nossas afeições também. Eles são responsáveis por aquilo que a gente coloca nas nossas afeições. E também eles são, a gente viu que eles são responsáveis por vários movimentos, né, motores, é assim que fala, né, do corpo. Também são responsáveis. E vocês viram aonde Deus... Então, ele é do tamanho, cada um deles, esse amendoim aí, um coração, cada um deles é do tamanho de uma bolinha de pique-pong. O pique-pong, os meninos jogam lá atrás, algumas meninas, é um pouquinho menor que aquela bolinha de pique-pong. Tá? É um pouco menor. E vocês viram que ele tem, os gânglios basais têm funções importantíssimas. O movimento motor, né, do corpo humano e as afeições. E vocês viram onde que Deus colocou eles? No cérebro, claro, mas em que parte do cérebro Deus colocou? Bem no meio. Então, para ter uma lesão lá, olha a camada de segurança que tem aqui até chegar acontecer um orifício aqui, alguma coisa para chegar lá. Mas existem bactérias. As pessoas são atacadas, os gânglios basais são atacados por bactérias que elas vão comendo, assim, grosso modo, comendo os gânglios basais. Ele passa aqui ou não, Daniel? Passou? Passou. Então aqui é metade do cérebro sem todo esse sistema aqui, ó, do lado aqui novamente, né? E daí, como a gente está vendo sobre hábitos, e os gânglios basais são responsáveis por isso, e foi Deus quem fez, quem criou. Então nós vimos também no nosso estudo que existe um tal de loop, o loop do hábito. Ali, ó, o loop do hábito. O que é o loop do hábito? Tem a deixa, que seria o clique ou a chave. Então, toda vez que eu enxergo a cor vermelho, eu tenho que fazer algo. Toda vez que eu enxergo vermelho e amarelo, eu preciso comer um McDonald's. É proposital. Pode perceber, todas as indústrias alimentícias, restaurantes que seguem as questões de marketing, vermelho e amarelo tem que ir junto, porque isso ativa, é o clique. Então, enxerguei amarelo, estou enxergando amarelo lá, pastor, vai ter pizza hoje aqui na igreja, né? É o clique que me leva a ter uma rotina. Então, o clique é enxergar vermelho e amarelo, a rotina é comer McDonald's. E qual é a recompensa? O prazer de ter comido McDonald's. E não é prazeroso? E isso cria o hábito na minha vida. Então aqui, ó, outros loops do hábito. A deixa é o que ele está aqui. Esse homenzinho. Triste, desanimado, infeliz da vida. Essa é a deixa. Do triste eu vou para a bebida, né? E da bebida tem a recompensa. Eu fico lá, eu esqueço dos problemas, da tristeza, né? Está aqui, ó, anseio por alívio, a recompensa. Aqui de novo, triste,
A rotina seria fazer fofoca, né, com outra pessoa, e agora eu me aliviei. Vocês já não ouviram aquela pessoa? Não, depois que eu falei tudo para aquela pessoa, senti alívio. É isso aqui, exatamente isso aqui. Não sei por alívio, é recompensa, né? Então aqui de novo, ó, a deixa significa um gatilho mental que ativa a sua mente para começar algo. Aqui ele está cansado de trabalhar. Então a rotina é o que você faz propriamente, os costumes e atividades do seu dia a dia. Então aqui é bom. Aqui é um hábito bom. Então, cansei, eu vou me exercitar, cansar mais um. E a recompensa? É o prêmio por ter feito os 2 passos anteriores, é a sua ilha de felicidade. É assim que funcionam os hábitos em nossas vidas, tá? Então, só tem 2 aqui, eu não sei. Aqui. Estou dando vários exemplos aqui de loop do hábito. A deixa. Qual é a deixa aqui? Ó? É um certo horário. 11 horas, deu 11 horas, tem que almoçar. Deu 6 horas da tarde, eu tenho que comer um bolo. Ou tenho que fazer outra coisa, não só comida também. Pode ser só isso, né? Pode ser outra coisa. É a deixa. A autorização, a deixa, o clique, me dá a autorização ou me dá a expectativa, nesse caso aqui, para um concurso de interesse. Tá, vamos pegar esse exemplo. Então, o que eu faço? A rotina. Vou estudar horas por dia, videoaulas, PDFs, né? E a recompensa é o conhecimento, vencimentos altos, benefícios, habilidades e status. E por que eu faço tudo isso? Anseio por estabilidade financeira. É interessante essa deixa aqui, né? Ele enxerga um tênis, mas não qualquer tênis, um tênis de esporte. Ele enxerga aquele tênis e a minha deixa, o clique. Preciso de correr. Se todos nós fôssemos assim, né? Uma dificuldade essa deixa aqui, né? Anseio por dose de endorfina ou realização. A recompensa, corri 2 km hoje, corri 1 km, corri 500 metros, 100 metros. Para alguns pronto, 100 metros é o que ele consegue, ele nunca fazia nada, então 100 metros é a recompensa para ele. Olha essa outra aqui, deixa, me olho no espelho, comi, não escovei meus dentes, está cheio de bicho aí, está tudo cheio de carne no meio, vou escovar o dente, a recompensa é dentes bonitos. Né? Aquela da loja, colocar o alarme para tocar, com lembrete prático de exercício físico, é a rotina, natação, nesse caso aqui, academia 3 vezes por semana, recompensa, pensar físico. Dia 15 o gatilho, aqui ele dá o da TPM, né? Gatilho, dia 15. Chegou a TPM, o início. Rotina, irritação, descontrole, não precisa ser assim. E a recompensa? Uma barra de chocolate, eles colocaram gordice ali, né? Outra, vontade de comprar. É o gatilho, de vontade de comprar. Passo na frente de uma loja, a loja me chama. O shopping me chama todos os sábados. A rotina, comprar, ir no shopping comprar. E que sensação me dá? De recompensa, de bem-estar, de poder também, né? De poder. Nunca criei na minha vida o hábito de querer ter uma Ferrari, né? Não ia conseguir nunca alcançar esse bem-estar ali. Loop do hábito, o gatilho então é um sinal ou um lembrete de que você deve iniciar um comportamento. É o gatilho. Enxerguei aquela cor amarela e vermelha, é o gatilho. Eu tenho que fazer algo. Que algo? Enxerguei o tênis, exercício. A cor vermelha e amarela, comer McDonald's, assim por diante. Então vem a rotina, que é o comportamento, e a recompensa, o benefício que tudo isso lhe trouxe. E eu então terminei com essa aqui. Por exemplo, estou desanimado, estou triste. Nós vimos lá, um foi para a bebida, o outro foi fofocar, e tem várias coisas que a gente pode fazer. A pornografia, um deles, e tantas outras coisas. Então eu estou desanimado, estou triste. E eu tenho o desejo de ser útil, ou anseio por alívio, ou desejo de obedecer a Deus, ou desejo de amar a Deus na prática.
voluntário na obra de Deus. Então, eu coloquei ali uma cruz, servir a Cristo, ser parecido com Cristo, a semelhança de Cristo, uma Bíblia, e para a leitura da Bíblia, a igreja, a comunhão com a igreja local, que é o que a Bíblia ensina. Recompensa, alegria com Deus e gratidão a Deus. Então esse é um hábito bom, ótimo, quando você estiver triste ou desanimado. Vou deixar ele. Muito bem, passando esses slides aqui, eu quero dar continuidade de onde eu parei. Eu não vou ler dessa vez o Provérbios, que foi o Provérbios que eu li aquela vez lá, falando sobre treine a criança de acordo com a sua maneira, e a sua direção, o seu hábito, o seu caminho, o seu modo, o seu propósito, o seu objetivo de vida, e ainda quando envelhecer não se desviará demais para fora da origem. Então eu quero, na verdade, ler Colossenses, você já pode ir para lá. Só deixa eu ver o capítulo aqui, onde eu parei, lá, aqui. Colossenses 3, de 5 a 10. Colossenses 3, de 5 a 10. Colossenses 3, capítulo 3, Colossenses, de 5 a 10. Colossenses, capítulo 3, 5, versículo 5. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então assim, deixa eu dar uma pausa aqui. Quando nós nascemos, quando cada um de vocês nasceram, incluindo eu, nós nascemos apenas com uma natureza, chamada natureza pecaminosa, a natureza humana, natural. Então está lá, o Rafael, o pastor Rafael nasceu com essa natureza. Quando, o dia que eu coloquei minha fé em Cristo, Deus me deu uma segunda natureza. Então, a natureza do Espírito Santo, a divina, do novo homem. E daí agora o pastor Rafael tem duas naturezas vivendo dele. O Israel tem duas naturezas vivendo dele. E assim por diante. Todo salvo tem duas naturezas agora. Impressionante isso, né? Mas nós temos duas naturezas. E o que acontece? Essas duas naturezas, elas brigam entre si. Está na Bíblia lá. A Bíblia ensina isso. Quando eu for arrebatado, eu for para o céu, o que vai acontecer? O meu corpo será glorificado. E a natureza humana, graças a Deus, né, pastor Alex, ficará. Quer dizer, ficará aqui, não ficará contigo. Você ficará somente com a natureza divina, a nova natureza. Que maravilha isso! É por isso que lá na eternidade você não vai mais conseguir pecar. Você não vai ter mais luta nenhuma. Sabe as lutas que você tem hoje? Cada um de nós temos lutas. Não existe, irmãos, ninguém aqui que não seja pecador, tá? Por mais que alguns crentes pensam que eles não são, é mentira, né? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores, depravados, como eu falei hoje de manhã, corruptos. Então assim, lá no céu nós não seremos mais. Nós teremos só aquela natureza. Só que Paulo pede para a igreja de Colosso: fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. É fácil? Mas nem um pouco. Tem coisa na nossa natureza que é pecaminosa que é muito prazerosa. Se não fosse, a gente não faria. Imagina o meu orgulho, o meu status, o meu poder, até dentro de uma igreja, né? O poder que eu tenho, né? Das pessoas me ouvirem, me obedecerem. Não, jamais isso. Então assim, o status, né? Sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Eu reconheço, então, que eu não vou conseguir chegar ao patamar total, matar tudo a minha natureza terrena aqui nesse mundo, mas lá no céu Jesus vai restaurar todas as coisas. Mas ele está dizendo para eu lutar contra isso. Daí ele dá alguns exemplos aqui, ó. O texto não é tão longo, né? O texto é bem rapidinho aqui, ó. Menos de 2 minutos dá para ver. Imoralidade sexual, impurezas, paixões, minhas paixões particulares, e que muitas vezes eu quero brigar
aquele hino que a gente cantou, 275, que fiéis nós sejamos, lembra que ele fala assim: Deus não nos força a servirmos em temor com medo. E nós, nas nossas paixões, a gente quer obrigar os outros a fazer o que a gente quer por causa da nossa paixão. Isso é terrível, isso é coisa de seita, né? Então, assim, ó, paixões, vontades más e ganância, que também é idolatria. Então, a ganância aqui é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, ele vai sendo bem específico. Por que muitas vezes a ira de Deus é derramada sobre a minha vida por causa dessas práticas? Eu não deixo elas. E ela vem na vida de um filho de Deus, não para castigar, mas para disciplinar, para que ele deixe elas. Versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Olha aqui, hábitos. No passado vocês viviam com ela porque vocês tinham esses hábitos. Agora, versículo 8, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, uma pessoa que se diz ser crente e ela continua nessas práticas, é de duvidar da sua salvação, né? Porque ela continua fazendo, mesmo já foi avisada, né? Já foi avisada e ela continua agindo. Então, no verso 5, Paulo nos diz que cada um de nós deve fazer morrer o que pertence à natureza terrena. E no verso 7, ele nos diz que nossas práticas da natureza terrena são hábitos. Portanto, temos uma luta para mudar nossos hábitos. É uma luta para matarmos os velhos hábitos que nos prejudicam. Segue então que os hábitos são neutros em nossas vidas. O hábito em si. Vamos pegar aqui então o loop. Esse loop aqui, ó, é neutro em minha vida. Sem isso aqui, só tem o clique, só tem a rotina e só tem a recompensa. Tá? Não tem definido. É neutro, por quê? Porque quando eu definir, eu posso definir para o bem ou para o mal aqui, ó. Um hábito bom ou ruim. Então, os hábitos, nós devemos eliminar os hábitos prejudiciais por hábitos que sejam proveitosos para nossas vidas como crentes. Veja o que Paulo diz lá em Efésios 4, 22 e 25, eu vou ler bem rápido aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ah, mas esse é o meu desejo, eu quero assim, eu quero que seja assim. Desejos enganosos. A seres renovados no vosso modo de raciocinar. Então eu preciso mudar a maneira de pensar, de raciocinar. E a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, conforme o versículo 25, nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Por que mentimos? Porque há crentes viciados em mentir. Há crentes que mentem. Tá? 8 anos de ministério, há crentes que têm esse vício. Por que há cristãos que mentem quando são colocados contra a parede? Ou quando são confrontados com algo? É por causa da recompensa que terão com a mentira. Pode ser a recompensa de ver alguém de quem não gosta sendo prejudicado, quando sua reputação for manchada. Pode ser pelo prazer de ver alguém que não gosta sendo desprezado. Pode ser porque receberei uma oportunidade que não teria condições de receber pelo esforço próprio, etc. É a mesma coisa com a pornografia, é a mesma coisa com a comida, é a mesma coisa com a ociosidade, é a mesma coisa com os entorpecentes, com os remédios, com o sedentarismo, é a mesma coisa, etc. E assim vai. Agora, há 3 soluções para a mudança de hábitos. Mudar os hábitos por conta própria, sem remédios.
uma opção. Mudar os hábitos por conta própria fazendo uso dos remédios, a segunda opção, ou mudar os hábitos pelo sacrifício radical com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então, estudos nesta área descobriram o loop do hábito, que nós podemos chamar de elipse do hábito também. Está ali, né? Uma elipse. Vocês podem colocar lá, coloquem no Google, o loop do hábito, vocês vão encontrar muita coisa mesmo, muitos livros, muito comentário sobre esse assunto. Então, ou seja, né, há um lembrete que me faz agir automaticamente para receber tal recompensa. Duhigg escreveu o seguinte. É interessante porque Duhigg, ele escreveu um livro sobre esse assunto, ele não é cristão, e olha o que ele escreve. Como que muitas vezes os não cristãos que fazem estudos honestos, eles chegam às conclusões que a Bíblia mostra, né? Os hábitos não são inevitáveis. Ou seja, não tem como evitar os hábitos. Eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas, a não ser que você deliberadamente luta contra um hábito, que encontre novas rotinas. O padrão irá se desenrolar automaticamente. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Estão codificados nas estruturas do nosso cérebro e essa é uma enorme vantagem para nós. Pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons. É uma questão moral aqui, não é só questão científica. Não é só questão material lá das primeiras figuras, dos gânglios basais, não é só isso. É uma questão moral. Os gânglios basais, por eles não sabem diferenciar o que é bom e o que é mal. Eles não sabem diferenciar a moralidade. Mas eles existem para criar o hábito. E por que ele fala isso? Ele dá um exemplo aqui, já pensou? Vocês que vieram aqui dirigindo. Agora, quando vocês voltarem para casa, vocês teriam que reaprender a dirigir novamente, porque você não gravou nada lá. Isso é maravilhoso, irmãos, porque já está gravado, já está certo lá, a gente não precisa mais perder tempo com isso. É por isso que não é fácil estudar as coisas, não é fácil formar um hábito nas nossas vidas, é difícil, mas depois que forma, fica automático. E quando fica automático, o teu cérebro ele guarda agora tempo e espaço para você fazer outras coisas. Deus é maravilhoso e bondoso. Já pensou? Agora todo mundo que precisa voltar dirigindo para casa, tem que ir lá para a salinha, vamos ver aqui como é que faz, coloca a primeira, segunda, embreagem. Não, todo mundo já sabe. E ele continua ali então. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença dos maus hábitos e ruins. E por isso, se você tem um hábito ruim, ele sempre estaria à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Porque aquele órgãozinho lá, ele age da forma que Deus criou para ele agir. Ou seja, se eu enxergar uma deixa, eu tenho que fazer a rotina e vou ter a recompensa. Pronto, é assim. Então ele não vai dizer, não, Pastor Rafael, estou vendo lá o amarelo e o vermelho, mas você está, não pode comer aquilo lá. Com problema de saúde ainda. Ele não vai falar isso. Não, beleza, estou vendo o vermelho e o amarelo, tenho que comer. Pronto, é assim que vai agir. Então, a responsabilidade moral é nossa. É minha e sua. A responsabilidade de agradar ao Senhor. Ele continua. Ele está sempre à espreita. Né? Então, irmãos, isto que os estudiosos descobriram é algo que está na Bíblia.
Duíque continua: isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios. Por exemplo, ou de mudar a nossa alimentação. É fácil mudar a alimentação? Não. É fácil fazer exercícios? Não. Eu comecei a mudar a alimentação e fazer exercícios depois que eu tive uma deixa. O médico falou para mim: você tem que fazer uma cirurgia, tirar a vesícula, porque se deixar ali as pedras é caixão ou milagre, né? Eu não quero ficar provando Deus com milagre, né? Então, eu mudei. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar-se no sofá, em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumirmos o controle do lucro do hábito, podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano. Estudos demonstram que uma vez que alguém cria um novo padrão, sair para correr ou ignorar os donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito. Sem os loops dos hábitos, nossos cérebros entrariam em pânico, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Então os gânglios basais, eles nos ajudam para criar esses hábitos. Agora, é para isso que eles nos ajudam. Agora, quem vai dizer para eles que hábitos que eles devem criar, que padrões, somos nós. Neemias 9, 34 a 37 diz assim: nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade, na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos mais uma vez escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Então, Deus deu para eles uma terra para o povo de Israel que mana leite e mel, e é verdade, manava leite e mel, tá? Parte de Canaã, eles tinham apicultura, que chama, né, de mel. Foram encontradas a arqueologia, né, a criação, né, a apicultura, a prática, e Deus deu aquela terra para eles, vocês vão ser abençoados nessa terra. E daí ele confessa aqui, né, e daí a gente não abandonou aqui, eles não te serviram, esse povo não te serviu, eles nem abandonaram os seus maus hábitos e os caminhos enganosos. E daí ele diz assim: por causa dos nossos pecados, esses pecados ele está dizendo dos maus hábitos, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Por causa dos nossos pecados, nós somos escravos da nossa própria terra. Nós temos que trabalhar para os outros, pagar impostos para os outros. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós. Eles são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece, e nossa humilhação e tristeza não tem limites. Interessante que ele diz que é muita humilhação e muita tristeza. E 2 Coríntios 5, 10, 5b diz assim, eu vou ler todo o versículo: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então eu preciso dominar o meu pensamento carnal. Lembra o que Deus disse para Caim? Antes de Caim assassinar seu irmão Abel? Exatamente. E ele diz: o teu pecado traz a porta. A ti cumpre. Não é o pastor que tem que dominar o teu pecado, é você. Não é a igreja, é você que tem que dominar o teu pecado. Eu não sou responsável pelo teu pecado, você é.
Jesus é responsável em perdoar quando você se arrepende. Porque se fosse assim, Deus teria dito: olha, Caim, eu vou dar um jeito aí, tá? Não, Deus disse: ó, a ti cumpre dominar o teu pecado, a tua fúria, a tua raiva. 1 Pedro 2,3 diz assim: ó, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, ou para a devoção e santidade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Pedro está falando que o poder de Deus nos concedeu tudo. E quando ele fala que é tudo, não é pedaço, metade, um pouquinho, é tudo. Do que necessitamos para termos uma vida de piedade, uma vida de devoção e santidade a Deus. E o que é isso tudo? Ele continua: por intermédio do pleno conhecimento. De quem? Eu preciso conhecer quem? Daquele que me convocou para viver a sua glória e a sua virtude. Quem me convocou para viver a virtude dele e a glória dele? O Senhor Jesus. Então eu preciso conhecê-lo. Eu preciso esmerar em conhecê-lo. Então, Dwight ainda escreve o seguinte sobre as pesquisas sobre os gânglios basais. Ao mesmo tempo, no entanto, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa. Muitas vezes os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Por isso a importância de 2 Pedro 1,3, de conhecermos mais e mais o nosso Senhor Jesus. E esse conhecimento se dá pela sua palavra, que nos foi revelada por inspiração divina. Pois são conhecimentos para a prática de nossas vidas em alcançarmos o objetivo de agradarmos a Deus com nossos hábitos. Porque tais revelações encontradas na Bíblia não podem ser alcançadas em sua plenitude pelo conhecimento humano. Não tem como. Então, assim, antes de tudo, cada um de nós precisa ter uma comunhão plena, profunda com quem? Com o Senhor Jesus. Tá? E como que eu tenho essa comunhão plena com o Senhor Jesus? Eu chamo o Senhor Jesus: Senhor Jesus, vem aqui, vamos jogar um xadrez. Vamos passear no shopping. Né? Vamos fazer uma coisa que eu gosto. Né? Vamos fazer um churrascão aqui, Senhor Jesus. Não, isso não é comunhão com o Senhor Jesus. Comunhão com o Senhor Jesus é conhecê-lo. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É isso que a Bíblia ensina. Lembrem-se, a salvação é uma obra inteiramente de Deus. Mas a vida de devoção e de santidade depende também de nosso esforço em conjunto com a graça do Pai. A obra da salvação é chamada de monergismo, só Deus atua. Nossa santificação é chamada de sinergismo, cooperamos com Deus na sua graça sobre nossas vidas. Isso não quer dizer que Deus necessita do meu esforço, da minha ajuda. Ele não necessita, Deus não necessita de nada. Nós como crentes agimos muitas vezes como esses loops de hábito, pensando que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pensando que Deus está precisando da nossa ajuda. Ele não precisa. Ele não precisa de nada nosso. Tudo que nós fizemos, sabe por que é? É porque nós somos idólatras. Então assim, eu oferto porque eu tenho um coração idólatra. Eu tenho que fazer missões porque é um mandamento de Deus. Porque senão eu vou fazer outras coisas, vou ser ocioso. Então, Deus, Ele quer que eu me esforce para ser santo, porque senão eu não vou fazer nada. Ele está me mandando, Ele está dando um mandamento, se esforce, mas o resultado final vem de Deus, vem da graça dele sobre a minha vida, não vem do seu esforço, não adianta. Você pode se esforçar ao máximo, se Deus não derramar da sua graça, não vai adiantar, você não vai ser santo. E isso é um alívio tão grande. Infelizmente há no meio cristão ramos que pregam diferente.
ensino diferente, que a santificação depende totalmente do homem. Não é verdade. Isso é um alívio enorme, porque tira um peso enorme das minhas costas. Poxa vida, eu estava pensando que dependia tudo de mim, mas não depende de mim. Eu preciso me esforçar e muito, eu preciso ser muito esforçado, mas no final vai depender do Senhor me abençoar. E Ele vai abençoar quando eu me esforço, porque é o que Ele está pedindo aqui. É o que Ele pede, para eu me esforçar. Então assim, temos as ferramentas espirituais, temos a graça de Deus, temos as ferramentas físicas, os gânglios basais, que foi Deus que criou. Agora devemos trabalhar duro para formarmos hábitos piedosos em nossas vidas e quebrarmos o processo dos hábitos perniciosos. Então os hábitos são poderosos em nossas vidas. Eles formam nosso caráter. Por isso é interessante adquirirmos, ou melhor, desenvolvermos bons hábitos para que formem um bom caráter em minha vida. Ouça novamente o Rick. Eles dão forma à nossa vida muito mais do que nós percebemos. São tão fortes, na verdade, que fazem com que nosso cérebro se apegue a eles, a despeito de todo o resto, inclusive do bom senso. Interessante que ele fala que os nossos hábitos, eles formam a nossa vida, de forma que a gente nem percebe, e de forma que a gente não percebe ao ponto de que a gente não age com bom senso, a gente nem pensa no bom senso, a gente apenas age naquele hábito. É assim, foi a vida inteira assim, eu fui ensinado assim, me falaram assim, e às vezes até de forma religiosa, de forma, como crente. Não, mas alguém lá me ensinou assim que estava na Bíblia, e eu não fiz que nem o Bereano, não está na Bíblia, a pessoa ensinou só porque era vontade dela. Os hábitos não se aplicam somente a questões morais de vícios ou de práticas comportamentais, mas também nas questões sentimentais. Lembra disso que eu falei? Alguém pode ter a deixa de ter a companhia de alguma pessoa importante, ou de ver alguém assim no mesmo ambiente que o seu, na igreja ou outro local. Então essa pessoa, por causa da deixa, ela procura bajular aquela pessoa de alguma forma, chamar a atenção, ou a todo custo conversar com ela. Esta é a rotina. E a recompensa qual é? Autocongratulação. Também por causa da autocongratulação ou compensações emocionais, alguém pode viver de tal forma a nunca transparecer que é falha. É alguém que jamais pede ajuda espiritual para ninguém, para pastor ou para ninguém, ou qualquer outra pessoa, porque a aparência de sacrossanto, a aparência de inviolável, a aparência de venerável, a aparência de exemplo e padrão, a aparência ou a ausência de críticas, de uma imagem de força, irá cair se eu fizer isso. Então eu não vou fazer. Alguém descobrirá que eu sou falho. Mas irmãos, ninguém precisa descobrir que eu sou falho. A Bíblia já diz, Rafael, você é pecador, é falho. E eu preciso ir perante o Senhor Jesus e dizer, Senhor Deus, eu sou falho. Eu preciso ir diante do meu irmão, pastor Alex, eu sou falho. Sou pastor da igreja Batista Vitória, mas sou falho. Eu preciso fazer isso. Então não adianta manter essa imagem, porque não é verdade. Então, muitos fazem isso porque procuram uma perfeição que vai ter só por causa de Cristo e lá no futuro. Vocês sabiam que aqui dentro da igreja não tem nenhum que seja perfeito, começando por mim? Que seja inviolável? Que seja isento de críticas e correções, começando por mim? Sabe por que eu sei disso? Eu não inventei isso. Eu não estou sendo adivinho. A Bíblia me revelou. Romanos 3, 9 a 18. Quer abrir para lá? Romanos 3, 9 a 18. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Ele está falando dos judeus tendo vantagem sobre os gentios? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum ao menos. Então, irmão, enxergue para a vida do seu irmão como um pecador redimido, restaurado, uma pessoa que precisou ser tirada lá do fundo do poço, da lama, do pecado. Enxergue dessa forma, porque é dessa forma que a Bíblia nos enxerga. Não há nenhum justo, nenhum ao menos. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Irmãos, eu não estou lhe chamando de inútil, é a Bíblia que está me chamando eu e você de inútil. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Terrível isso, para nós. Usam suas línguas para ludibriar. Olha que terrível isso. Usam as suas falas, os seus pensamentos, em vez de usar sua inteligência, seu tempo, sua fala, seus estudos para abençoar, usam para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição, miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Então ele está falando aqui dos ímpios, dos incrédulos, que todos nós um dia fomos. Nós não somos mais incrédulos, nós somos crentes, mas continuamos sendo pecadores, salvos. Então cada um de nós continuamos sendo esses pecadores depois de salvos. Somos pecadores salvos, somos apenas menos pecadores do que os incrédulos, eu espero pelo menos, mas ainda pecamos todos os dias. Duíque continua: as recompensas podem variar desde comida ou drogas que causam sensações físicas até compensações emocionais, tais como os sentimentos de orgulho que acompanham os elogios ou as autocongratulações. Você quer mudar seus hábitos? Preste atenção nas deixas, no clique, uma cor, uma pessoa, um horário, um dia específico, um cheiro, uma imagem, etc. Quando eu era solteiro, eu tive hepatite, e quando eu sentia cheiro de fritura, aquilo me anoja. Eu até como a fritura se eu não sentir o cheiro, né? Quando eu passo na frente de alguns restaurantes que tem aquele cheiro de fritura, assim, chega uma revolta lá dentro do som. Ainda bem, graças a Deus, né? Por isso. Também preste atenção na recompensa. Dessa forma você pode mudar sua rotina diante da deixa e da recompensa que o seu cérebro lhe mostra. Não ignore essas questões pensando que você pode controlá-las quando desejar. Não, eu já ouvi, já crentes me disseram, né? Não, pastor, eu caí aqui nisso, aqui, tudo, uma pornografia leve, eu dei uma fumada aqui, eu caí ali naquela, só fumei uma maconhinha e a hora que eu quiser eu paro. Não para, não consegue, é mais forte. Uma pessoa sem bom senso que pensa assim. Não tem força suficiente. A gente precisa, os hábitos são poderosos. Você precisa se esforçar e depender da graça do Senhor. Não caminhe pelos extremos. Lutar somente pelas suas forças sem a dependência da graça do Senhor é um extremo. E o outro extremo é não fazer nada, não se esforçar, não lutar. Deitar-se na rede, se balançar, esperando somente pela graça e ajuda de Deus. Esperando por um milagre. Tem um filme assim, né? Espera por um milagre. Minha mãe e meu pai que diziam para mim, né? Dinheiro não dá em árvore. Você vai ter que trabalhar. Lute, faça algo. Levante-se. Não brinque com os hábitos. Não subestime os hábitos. Você não é mais poderoso do que eles. Reconheça a sua dependência do Senhor, da sua igreja, de irmãos espirituais. Duíque comentou o seguinte: isso explica porque os hábitos são tão poderosos. Eles criam anseios neurológicos. Na maior parte das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem. É por isso que aquelas pessoas dizem: não, eu vou conseguir, né? A pessoa nem está percebendo que existe. E portanto, muitas vezes não enxergamos sua influência.
conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge em nossos cérebros um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Hábitos especialmente fortes geram reações semelhantes às de vícios, de modo que o desejo evolui para um anseio obsessivo que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, emprego, lar e família. Então, irmãos, podemos ter hábitos bons, hábitos que agradam a Deus. Diante de um hábito ruim ou um hábito pecaminoso, devemos pensar em mudar a recompensa temporária, passageira, para as recompensas eternas. Podemos almejar recompensas temporais? Sim, mas as eternas devem ser nossa prioridade, diante de uma recompensa prazerosa temporária e que é pecaminosa. Se esforce pelas recompensas eternas, a qual já podemos desfrutar agora. Podemos iniciar a desfrutar de prazeres eternos já nessa vida. Por isso pode lhe ajudar a vencer isso pode lhe ajudar a vencer hábitos nocivos, desagradáveis e pecaminosos. Então pense no maior prazer de agradar o seu bem supremo. Pense no maior prazer de agradar o Senhor da tua vida, que lhe deu vida abundante. Quero terminar com 3 versículos. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por amor da tua fidelidade. Tiago 12. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus lhe prometeu aos que o amam. E Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estáis servindo. Você quer receber recompensa das mãos do Senhor Jesus? Tudo que você faça, faça para Ele, pensando nele. E você quer saber se tudo que você faz é para Ele? É quando você faz as coisas que honram o nome dEle, que glorificam o nome dEle.